Você sabe perguntar em francês como, quando, aonde, por quê? Eu sou o Thiago do Francês para Brasileiro e nesse vídeo a gente vai ver várias maneiras de se perguntar em francês. Vamos lá comigo. 1, 2, 3, c'est parti! Começando com as questões fechadas, e por que esse nome? Porque admite poucas possibilidades de resposta. Então, geralmente a gente responde com oui, que é o sim, non, que é o não, peut-être, talvez. E aí a gente tem três formas, né, das questões fechadas. A primeira é com a entonação, a segunda com est-ce que e a terceira é a inversão. Então, vamos lá agora com a entonação, né? Então, a entonação é justamente você vai balizar entonando a voz. Então, na afirmação, ela sempre vai terminar com uma entonação baixa. Então, por exemplo, elle rentre vers 6 heures, né? Elle rentre vers 6 heures. Ela volta para casa às 6 horas. E aí, quando você for entonar, você termina com essa entonação lá para cima. Então, ó, elle rentre vers 6 heures, percebe? Elle rentre vers 6 heures, ela volta para casa às 6, continuando. Il met la table. Il met la table. Tá vendo? A entonação, ela cai com a afirmação. Agora eu tenho que fazer subir para perguntar. Il met la table? Il met la table? Allez, on range la chambre tout de suite. On range la chambre tout de suite. Então, a gente arruma o quarto agorinha, imediatamente. E aí, para entonar, tem que terminar com a subida. On range la chambre tout de suite? On range la chambre tout de suite? Allez. E o nosso último exemplo. Ils promènent leur chien. Então, ils promènent leur chien. Então, eles saem, né, para caminhar com o cachorro. E aí, para entonar, tem que terminar com essa subidinha. Ils promènent leur chien? Ils promènent leur chien? Então, essa é a entonação, uma questão fechada, e a gente dá continuidade com o est-ce que. A nossa segunda maneira de perguntar com uma questão fechada é o est-ce que mais a frase. É isso mesmo, é muito tranquilo e a gente utiliza muito no dia a dia, no francês falado. Se você estiver assistindo uma série, um filme, percebe o quanto que a gente utiliza o est-ce que. Então, vamos lá. Tu sors la poubelle maintenant. Então, você tira o lixo agora. Para perguntar, eu coloco o est-ce que mais a frase. Est-ce que tu sors la poubelle maintenant? Est-ce que tu sors la poubelle maintenant? Continuando. Il fait les courses. Ele faz as compras. Il fait les courses. Nesse caso aqui, o ele começa com uma vogal. Juntando com o que, cai o ezinho, coloca um apóstrofo, fazendo a questão da elision, quando tem esse apóstrofo aí. Então, a pronúncia fica diferente também. Est-ce qu'il, tá? Est-ce qu'il fait les courses? Est-ce qu'il fait les courses? Ele faz as compras? On se débarrasse de nos vieilles affaires. On se débarrasse de nos vieilles affaires. A gente se livra das nossas coisas antigas, né? A questão do objeto. E aí, para fazer com est-ce que, o on ele também começa com vogal, eu vou ter que fazer est-ce qu'on. Olha que interessante, est-ce que, fica est-ce qu'on. Est-ce qu'on. Est-ce qu'on se débarrasse de nos vieilles affaires? Est-ce qu'on se débarrasse de nos vieilles affaires? A gente se livra dos nossos antigos objetos, dos nossos velhos objetos, né? Allez, je commande à manger ce soir. Então, eu peço, né, comida, né? Eu vou pedir algo para entregar hoje à noite. Je commande à manger ce soir. Est-ce que je commande à manger ce soir? Est-ce que je commande à manger ce soir? Allez, o est-ce que vocês perceberam que é muito tranquilo. Você pega o est-ce que mais a frase. Agora a gente vai para a nossa terceira forma de perguntar, que é com a inversão. Allez. Nossa terceira forma de perguntar com a questão fechada é através da inversão, ou seja, tem o sujeito e o verbo, o pronome pessoal e o verbo, e você vai inverter, ou seja, primeiro coloca o verbo e depois o sujeito. Vamos lá. Elle est française, invertendo, est-elle française? E aí vocês perceberam que eu pronunciei o Tzinho, simplesmente porque o T ele está acompanhado do elle e eu tenho que sim fazer a liaison nesse caso. Est-elle française? Continuando. Tu as 25 ans. Você tem 25 anos. Tu as 25 ans. E aí, invertendo,
As-tu 25 ans? As-tu 25 ans? Allez. E aí, esse exemplo aqui ele é bem interessante. Il habite au Japon. Agora, para inverter, fica como? Habite il. Esse habite, ele termina com vogal e o il começa com vogal. Então, a gente tem um choque aqui. Quando tem essa briga que a gente fala, essa briga entre as vogais, vem o T, vem o tracinho T, tracinho para separar essa briga. Sempre que ocorre isso, pessoal, eu tenho que colocar o T, tá bom? Habite-t-il au Japon? Habite-t-il au Japon? Allez. Paul mange de la viande. Paul mange de la viande. Aí o que acontece? Você percebe que tem o Paul. Quando tem o nome, eu coloco o nome na esquerda de escanteio. E aí eu tenho que pensar qual o pronome pessoal que representa o Paul. É o il, é o elle, é o nous? É o il. Então eu pego esse pronome pessoal e inverto com o verbo. Então fica assim, ó. Paul mange-t-il de la viande? Paul mange-t-il de la viande? Só pontuando que essa forma de pergunta, ela é muito sutil, ela aparece mais na escrita ou até em discursos mais oficiais. A gente não tem essa tendência de usar tanto assim na oralidade, tem uma pegada mais formal, tá bom? Continuando. Elle a deux portables. E aí eu vou inverter a elle. Eu não posso, isso não pode ocorrer. Vem o T para separar essa briga entre as vogais. A-t-elle deux portables? A-t-elle deux portables? E o nosso último exemplo. Il y a une boulangerie. Il y a une boulangerie. E aí, para inverter, o il y a fica y a-t-il? Y a-t-il? Y a-t-il une boulangerie? Y a-t-il une boulangerie? Então, a questão da inversão a gente reserva mais para essa pegada da escrita, algo mais sutil. A gente acabou agora com a questão fechada, agora a gente vai para as questões abertas. Ali. O próprio nome já diz, né? Uma questão aberta. As respostas aqui já são infinitas as possibilidades. Porque aí tem a presença dos pronomes ou das palavras interrogativas. O, que é onde, aonde. Que é o quem. Aí tem o que é que. O quoi, que é o que. A gente vai ver a diferença aí entre esses três quando usar. O quel, que é o qual, quais. E aí a gente tem 4 versões, a gente vai ver também. Pourquoi, que é o porquê. Comment, é o como. Combien, quanto. E o quand, que é quando. Então, começamos aí com o. O é onde, aonde. No francês não tem essa diferença, tá bom? Então, vamos lá para os exemplos. Où habites-tu? Où habites-tu? Onde é que você mora? Où habites-tu? J'habite à Rome. Moi, j'habite à Ribeirão Preto. Et toi? Où habites-tu? Allez. Où est-ce que vous allez? Olha que interessante. Aqui eu tenho o u, que é uma marca, que é um pronome interrogativo, né? E aí eu tenho o est-ce que é uma estrutura de pergunta. A gente pode misturar, tá bom, pessoal? Tanto a questão aberta como a estrutura da questão fechada. O est-ce que. Olha a pronúncia. O est-ce que. O est-ce que. Aí, ó, est-ce que. O est-ce que. O est-ce que. Bem rapidão. O est-ce que. Où est-ce que vous allez? Onde é que vocês vão? Onde é que você vai? Où est-ce que vous allez? On va chez des amis. A gente vai para casa de alguns amigos. On va chez des amis. Que é quem? Então, quando alguém está te ligando, você não sabe quem é, você fala qui est? Qui est? Quem é? Ou quando alguém está batendo a porta, né? Qui est? C'est moi, Thiago. Qui est? Ou qui est le directeur de cette entreprise? Quem é o diretor dessa empresa? C'est Monsieur Hublot. É o senhor Hublot. C'est Monsieur Hublot. Tu sors avec qui? Você está saindo com quem? Você sai com quem? Tu sors avec qui? Tu sors avec qui? Je sors avec lui. Eu estou saindo com o Luiz. Je sors avec lui. Depois a gente tem o pourquoi. Pourquoi é o porquê da pergunta que a gente utiliza. Então, pourquoi tu veux apprendre le français? Por que você quer aprender o francês? Pourquoi tu veux apprendre le français? E aí a resposta é com parce que. Parce que. Parce que. Parce que. Parce que. Parce que.
Parce que je veux faire mon master à Rennes. Parce que je veux faire mon master à Rennes. Porque eu vou fazer o meu master, né, o meu mestrado, na cidade de Rennes. Parce que je veux faire mon master à Rennes. Allez, pourquoi elle parle comme ça? Por que ela está falando assim? Pourquoi elle parle comme ça? Parce qu'elle, olha que interessante, é o parce que mais o elle que eu tenho que fazer aquela elision, né? Então, parce qu'elle est vraiment énervée avec son collègue. Parce qu'elle est vraiment énervée avec son collègue. Porque ela está muito brava, né? Nervosa com o seu colega. Ali. Então, não esquece que a resposta do pourquoi é parce que. On passe à la prochaine. Para perguntar o que em francês, a gente tem três possibilidades. Qu'est-ce que, quoi, que. Geralmente é fonte de dúvidas aí dos estudantes, porque quando é que a gente utiliza em cada situação? Vamos lá. A primeira, qu'est-ce que, então é sempre assim, ó, qu'est-ce que e mais a frase. A gente utiliza em contexto mais informal, na oralidade. E qu'est-ce que tu bois? O que você está bebendo? O que você bebe? Je bois de l'eau. Então você percebe o qu'est-ce que, o que, qu'est-ce que e a frase, tá bom? Qu'est-ce que tu veux? O que você quer? Qu'est-ce que tu veux? Je veux me promener. Eu quero caminhar, né? Je veux me promener. Então, qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu veux? Então percebe que qu'est-ce que e a frase. Diferente também do quoi. Então, o quoi, ele também tem uma pegada bem informal, tá? Usada na oralidade. E é a frase e o quoi no final dessa frase. Então, olha só, ao invés de eu perguntar qu'est-ce que tu bois, eu posso fazer dessa maneira assim. Tu bois quoi? Tu bois quoi? Você está bebendo o quê? Tu bois quoi? Ou, ao invés de perguntar qu'est-ce que tu veux, o que você quer, tu veux quoi? Tu veux quoi? Então, só toma cuidado esse quá, a maneira como você está falando, se você tem intimidade com a pessoa, porque pode soar um pouco indelicado, rude, tipo, você quer o quê? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Percebe? Então, a entonação também ela é bem importante nesse caso. Tu veux quoi? Oui? Je veux me détendre un peu. Eu quero me divertir, relaxar um pouco. Je veux me détendre un peu. E aí, o que, ele também segue essa linha, né, de... Primeiro tem o que e depois a frase, mas só que ele é utilizado num contexto bem mais sutil, formal, em contextos jornalísticos, né? Você percebe que tem bastante, a parte da escrita ela é presente no que, tá? Então, ao invés de perguntar qu'est-ce que tu bois quoi, eu posso falar que bois-tu. Então você percebe também que é o que mais a frase invertida, tá? E é sempre assim, que bois-tu? Je bois du soda, estou bebendo refrigerante. Ao invés de perguntar qu'est-ce que tu veux quoi, eu posso perguntar que veux-tu? Que veux-tu? O que você quer? Je veux regarder une série. Je veux regarder une série. Então, ó, só contextualizando. O qu'est-ce que e o quoi, eles são mais informais, enquanto o que, ele tem essa pegada mais formal. E isso vai depender se a gente usa no final ou no começo da frase. Allez, on y va, on continue. Para perguntar qual, quais, em francês a gente tem 4 versões. Quelle. Percebe que a pronúncia ela é idêntica, porém a escrita vai mudar. Vamos lá com os exemplos. Quel est ton film préféré? Qual que é o seu filme preferido? Film, ele está no masculino singular. Então, o que acompanha o masculino singular é esse primeiro quel que vocês estão vendo, tá? Quel est ton film préféré? C'est intouchable. Quel est ton numéro de portable? Qual que é o seu número de celular? Quel est ton numéro de portable? C'est le, né? C'est le, e aí é o número do celular. Ali, agora... aqui nessa perguntinha, quelle est ta ville préférée? Qual que é a sua cidade preferida? Cidade está no feminino singular. Então, o que acompanha o feminino singular? Esse quelle com um Lzinho dobrado e um E no final. Quelle est ta ville préférée? C'est Lyon, c'est São Paulo, c'est Rio de Janeiro. Quelle est ton adresse email? Adresse é endereço feminino, tá? E aqui é feminino singular. Quelle est ton adresse email? Qual que é o seu endereço de e-mail? C, francês para brasileiro, at ou arrobase gmail.com. Continuando agora na questão do plural. Então, toda vez que tiver um substantivo no plural, eu uso esse quelle
com LS no final. Então, quel produit tu veux acheter? Quais produtos você quer comprar? Quels sont tes livres? Quais são os teus livros? E o último é o quel, com L dobrado, um ES no final, para representar o feminino no plural. Quelles sont tes villes préférées? Quais são as suas cidades preferidas? Quelles sont tes villes préférées? Ou quelles sont les raisons? Quais são as razões? Quelles sont les raisons? Ainda não terminou, continua comigo. Os nossos 3 últimos pronomes interrogativos. Comment? Como? Comment tu t'appelles? Essa famosa pergunta. Comment tu t'appelles? Como você se chama? Je m'appelle Jacques. Olha que interessante, o Jacques tem uma equivalência, né, que é Tiago, Jacques. Ali. Comment est-ce que tu vas au boulot? Como você vai ao trabalho? Olha como eu estou falando. Comment est-ce que? Comment est-ce que? Comment est-ce que? Comment est-ce que tu vas au boulot? Como você vai ao trabalho? Je prends le métro. Eu pego o metrô. Comment? Combien pode ser traduzido por quanto, quantos, quanta, quantas. Aí já tem 4 versões no português e uma só no francês. Combien ça coûte? Quanto é que custa? Ça coûte 3 euros. Combien ça coûte? Ça coûte 3 euros. Combien d'habitants il y a en France? Quantos habitantes tem na França? Il y en a 67 millions. Il y en a 67 millions. Tem 67 milhões aí de habitantes. E o quand, olha a pronúncia. O CU ele vai ter o som do K. O AN, né, vai ter esse som de ON. Então, quand. O D eu não falo nesse caso. Quand. Então, quand est-ce que tu pars? Quand est-ce que tu pars? Eu acabei de falar que o D não fala, mas nesse caso em específico, quando tem esse quand, mais o est-ce que, eu faço a liaison com S. Quand est-ce. E tem o som de T de tatu, tá bom? Quand est-ce. Quand est-ce que tu pars? Quand est-ce que tu pars? Quando é que você vai embora? Ou quando é que você viaja? Quando é que você vai partir? Je pars demain. Então eu estou indo embora, né? Ou estou viajando, depende muito do contexto. Eu estou indo embora amanhã, eu estou viajando amanhã. Quand est-ce que tu es né? Quando é que você nasceu? Quand est-ce que tu es né? Quand est-ce que tu es né? Moi, Thiago, je suis né le 13 janvier 1988. Eu nasci dia 13 de janeiro de 1988. Allez, c'est bien. A gente acabou de ver as questões fechadas, abertas, como perguntar em francês e lógico que eu vou deixar no final exercícios e um quiz bem interativo, bem bacana para você. Ali, vamos lá! Agora que você viu toda a explicação desse vídeo, eu vou colocar você para praticar. Dá uma olhadinha aqui nessas 7 frases e pausa o vídeo que eu volto daqui a pouquinho. É para pausar. Bom, pausou aí, aqui estão as respostas e vamos entender o porquê são essas perguntas aqui. Então, tu vas à la fac? J'y vais à vélo. Tem que ser o comment, porque como é que você vai à faculdade? Comment tu vas à la fac? J'y vais à vélo. Esse Y está substituindo a la fac, tá bom? Comment tu vas à la fac? J'y vais à vélo. J'y vais à vélo. Oui? Número 2. Tu es fatigué. E aí a resposta é parce que. Aí já entrega, né? O pourquoi. É o porquê. Pourquoi tu es fatigué? Parce que j'ai beaucoup travaillé. Porque eu trabalhei muito. Pourquoi tu es fatigué? Parce que j'ai beaucoup travaillé. Número 3. Vont-ils ce week-end? Eles vão esse final de semana. Aí olha a resposta. Ils partent en Italie. Tem que levar muito em consideração a resposta, tá? Ils partent en Italie. Eles vão viajar, né? Eles vão embora ou viajar para a Itália. E aí, où vont-ils ce week-end? Ils partent en Italie. Voilà. Número 4. Ça coûte. Isso custa. Ça coûte 50 euros. Ça coûte 50 euros. Então, quanto? Combien ça coûte? Ça coûte 50 euros. Combien ça coûte? Ça coûte 50 euros. Número 5. Et la capitale des États-Unis. Et la capitale des États-Unis. C'est Washington, D.C. Oui, c'est Washington, D.C. E aí, la capitale é qual? Feminino, singular. Quelle est la capitale des États-Unis? Quelle est la capitale des États-Unis? O 6. Est-ce qu'elle parte? Est-ce qu'elle parte? La semaine prochaine. Aí a resposta entrega, né? Quand est-ce qu'elle parte? E aí lembra que o D junta com est-ce que tem som de tatu.
Quand est-ce qu'elles partent? Quando é que elas vão embora? La semaine prochaine, a próxima semana. E aí o 7, tu bois, aí tem um tracinho, né, no final, e a resposta é de l'eau, água. Então, tu bois quoi? Lembrando que no final a gente utiliza o quoi, tá bom? Tu bois quoi? De l'eau. E aí no finalzinho do vídeo eu reservei uma surpresinha aí para você. Vamos lá. Vamos interagir um pouco, eu quero saber sobre você. Me responda aqui. Où habites-tu? Onde é que você mora? Où habites-tu? Quel âge as-tu? Qual que é a sua idade? E quelle langue tu parles? Quais são as línguas que você fala? E aí, na descrição, tem um link, tem um quiz interativo, tá? Tem várias perguntas para você praticar tudo que eu acabei de explicar. É muito bacana o quiz. Então é isso, eu agradeço por você ter ficado até o final desse vídeo. Dá aquela curtida, ajuda muito o canal a crescer, compartilha com aquele amigo que está estudando francês, responda também e, lógico, inscreva-se no meu canal. O que você está esperando? Allez, merci beaucoup, à plus!